Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre 5 sintomas muito graves e perigosos que uma mulher pode ter durante a menopausa e às vezes não se dar conta e não saber. Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Meninas, vocês sabiam que existem alguns sintomas na menopausa que pode não ser só aquela onda de calor que você está acostumada a ter e isso pode acabar comprometendo a tua saúde? Pois vamos direto ao primeiro sintoma que pode ser e passar despercebido em relação à época da menopausa na mulher. O primeiro sintoma é muito invisível, é a perda de massa óssea na mulher na época da menopausa. Por quê? A mulher, depois que ela entra na menopausa e não tem mais a produção de estrogênio no corpo, o estrogênio ajuda a manter as fibras ósseas, ajuda a ter um metabolismo ósseo adequado. A partir do momento que ele está deprimido, ele diminui o metabolismo ósseo na mulher e em 5 anos que a mulher entrou na menopausa, se ela não está usando algum tipo de tratamento adequado, o que acontece? Ela perde cerca de 20% de massa óssea, ou seja, 1/5 da massa óssea da mulher se vai nos primeiros 5 anos de menopausa. Ah, doutor Pedro, isso é muito? Isso é muito. Pode comprometer tua qualidade de vida, a atividade física. Se você tiver uma queda, tem maior risco de fratura, maior risco de dificuldade de consolidação para qualquer tipo de fratura ou algum tipo de lesão óssea. Então, eu falo isso porque a osteoporose, que é a doença relacionada ao osso na mulher, na menopausa principalmente, ela não dói, né? Você não sente que você tem um problema no osso, entendeu? Então, meninas, quando se fala em osteoporose, 1 a cada 3 mulheres com mais de 50 anos, quando cai, acaba fraturando principalmente quadril. Então, quando você vê, você caiu, teve um trauma e fraturou. Por isso, eu sempre falo para vocês, tem que cuidar. O que se faz para melhorar esse ponto? Quando você entra na menopausa ou antes, né, faz o acompanhamento periódico com o seu ginecologista. É importante fazer uma densitometria óssea de coluna, de fêmur, que são esses ossos mais longos, né, para avaliar se tem alguma alteração no score da tua densitometria. Se sim, é necessário entrar com medicamento para melhorar a parte do seu cálcio, da sua calcificação, da tua vitamina D, tudo que compõe ali a osteogênese, a formação dos ossos, tá bom? E com isso você vai estar se cuidando, tá? 2. Alterações cardiovasculares. Nossa, doutor Pedro, como assim coração? A mulher, quando ela tem estrogênio, meninas, o estrogênio, ele é cardioprotetor, ele ajuda na parte de batimentos e na parte de vascularização cardíaca. Então, quando você entra na menopausa e tem uma privação de estrogênio, você começa a ter mais propensão a ter doenças cardiovasculares. Ah, doutor Pedro, como assim? Por que ele ajuda? O estrogênio, digamos assim, ele deixa as artérias vasculares mais flexíveis, meninas, e não duras e enrijecidas. Quando elas ficam duras e enrijecidas, a tua pressão arterial sobe e você aumenta o risco de ter um evento cardíaco, por exemplo, um infarto. Então, ele ajuda nessa parte de modelação e flexibilidade das artérias, o que é excelente para o seu corpo. Quais são os sinais que você sente quando tem esse tipo de problema? Diferente da parte óssea, você vai sentir um cansaço extremo, às vezes uma dor na região do peito que vai e volta, inchaço nas regiões das pernas, palpitações. Então, todos esses sintomas podem acabar dando sinais que você tem alguma alteração na época da tua menopausa e pode estar colocando sua vida em perigo. Por isso, ter uma dieta saudável, praticar atividade física, monitorar sua pressão, agora que nas novas diretrizes estão 12/7, né, o novo target, né, ali da pressão arterial, são medidas essenciais para você manter sua saúde cardíaca na menopausa. 3. Declínio cognitivo e mental. O que acontece? À medida que a mulher entra na menopausa e tem baixa de estrogênio, há uma atrofia dos sulcos cerebelares e com isso você pode ter não uma perda de memória básica ali de esquecer uma chave em algum lugar, mas você começa a ter alguns déficits cognitivos e isso pode atrapalhar o teu dia a dia, como tarefas importantes, lembretes e condutas que você deveria saber, mas acaba esquecendo. Será que isso é só esquecimento do dia a dia? Não, meninas. Muitas vezes pode estar associada à baixa dos hormônios na menopausa.
Ah, mas doutor Pedro, isso está acontecendo comigo? Meu Deus, eu estou com Alzheimer, demência. E a resposta é não, meninas, você não está. Esse tipo de situação pode estar relacionada com a menopausa e exige um tratamento médico na parte de equilíbrio hormonal, como uma terapia de reposição hormonal. E muitas vezes, alguns sintomas que podem ser banalizados em alguns casos, como esquecer uma palavra, na verdade não deveriam ser, porque quando você trata precocemente, você consegue dar uma qualidade de vida boa para a pessoa, não está associado com demência e ainda assim ela vai estar bem lembrando das palavras, das frases, não se esquecendo no meio do dia de qualquer coisa e mais segura com o tratamento. Então, isso é reversível. Tem que procurar o seu ginecologista para discutir terapias de suplementação e reposição hormonal, se necessário, e critério. 4. Estamos falando da atrofia urogenital. Esse sintoma, muitas mulheres queixam dele porque ele é muito ruim. O que é a atrofia urogenital? É quando você começa a ter secura. Então você tem secura na região vaginal. Por quê? O que dá o tônus, a fibra ali na região vaginal é o estrogênio que age naquele tecido e faz com que ele se prolifere, esteja bonitão, rosadinho, sem dor. À medida que ele resseca, você começa a ter problemas como infecções urinárias, bacteriinhas vão lá e fazem cistites em você. Você tem dificuldade para ter relação, porque a vagina está seca, então quando tem a penetração, pode ter micro lesões ali, ser doloroso. Até para fazer xixi mesmo sem infecção, você sente uma ardência e um desconforto. E você tem aquela sensação de no dia a dia estar ali com aquela região íntima um pouco mais ressecada, você se sente desconfortável, você sabe que não era o padrão. Então, esse tipo de sintoma pode acabar incomodando muito você e também tem tratamento. Porque se você não começar a tratar com suplementação de terapia hormonal de estrogênio ou estrogênio tópico, a atrofia ela começa a fazer alguns pontos de fibrose na região vaginal e fica irreversível. Então não é uma coisa que você consegue ligar e desligar daqui 10 anos que vai ser igual. Não, se você acaba não tratando a atrofia da maneira correta, você pode sentir as consequências lá na frente desse problema, tá bom? Então, um Vagifem, por exemplo, via vaginal, fazendo uma dose de ataque de 2 semanas, um comprimido via vaginal por noite e depois 2 comprimidos por semana, já trataria a atrofia vaginal, tá bom? E o quinto, que é o mais perigoso de todos, é a depressão. Não estamos falando de um quadro depressivo leve, que você fica um pouco mais baixo porque apenas, entre aspas, porque não é apenas, teu estrogênio baixou. Estamos falando que quando você entra na menopausa, vários neurotransmissores teus, como dopamina, serotonina, caem. Isso faz com que você entre num quadro depressivo grave em algumas situações. Não tenha vontade de comer, não tenha vontade de sair, não tenha vontade de tomar banho, fazer atividade física, nada. Isso são quadros depressivos muito graves. Você só quer dormir. A pessoa pode, inclusive, ser internada e passível de tratamentos parenterais, de dieta. Então, parenterais é na veia, tá, pessoal? Ah, doutor, você está usando um termo meio chato. Perdão, meninas. Então, na veia, tá? Então, de maneira geral, esse tipo de situação é grave, merece tratamento clínico com remédios tarjados que tratem depressão, seja uma fluoxetina, uma sertralina, dependendo uma desvenlafaxina, um escitalopram. Então, depende da terapia que seu ginecologista / psiquiatra julgue necessário que você trate, além de toda a suplementação hormonal necessária para que você tenha uma menopausa mais adequada, tá bom? Então, esses tipos de tratamentos podem ser feitos sim, precisa passar no médico antes de começar qualquer tipo de remédio, ainda mais remédio tarjado. Meninas, vocês já sentiram algum desses sinais ou conhece alguém que já teve um desses e não foi buscar ajuda? Mostre esse vídeo para elas e encaminhe elas para o seu ginecologista. Não se esqueçam de dar like no canal, se inscrever, toca o sininho também. Não se esqueçam que toda segunda-feira eu estou fazendo live do Sem Jaleco sobre um tema legal, eu respondo várias perguntas nessa live, então venham toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu faço essa live. Não esqueçam de compartilhar para ir para outras pessoas e ajudarem o canal a crescer. Toda semana eu faço um vídeo novo sobre saúde da mulher. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas. Tchau, tchau.